Carrapatos nojentos sugam sangue e quase não se vê. Vamos entendê-los melhor. Acho que é verdade dizer que carrapatos não são nossos favoritos. O que vocês estão vendo agora, esse pontinho que está se movendo pelo meu braço, é justamente um carrapato. São bichinhos que tentamos evitar, que tentamos não pegar e, em geral, qualquer um que já teve contato com um carrapato na vida gostaria que essa praga desaparecesse da face da Terra. Aproveitando a atenção, lembro que no dia 4 de junho, próximo domingo, estaremos na Zoo Exotica em Varsóvia, feira de animais exóticos. Eu, é claro, também estarei lá, vou levar alguns insetos em vitrines, vai dar para conversar, cumprimentar, então convido todos vocês de coração. Neste momento, estou com 3 carrapatos, e esses 3 carrapatos eu peguei em um campo aqui perto. Aliás, vejam só como foi. Dá pra ele, já passei do rum. Não sei se é tão forte, cara. Legendas por Makarevich. Legendas por Jacek Makarevich. No sábado, meu amigo Przemek, dono da loja Arachnorobia, veio me visitar e decidimos sair para procurar carrapatos nos arredores de Wrocław para este episódio. Legendas por Makarevich. Legendas por Jacek, legendas Makarevich, legendas por Jacek Makarevich. Legendas nos circuitos Makarevich feitas por Jacek, incluindo após as entradas nos circuitos, e por Jacek Capitu Eliezer. Legendas Jacek Makarevich. Jacek Makarevich. Legendas de Wrocław. Legendas por Jacek Makarevich. Por Jacek Makarevich. Estamos procurando um carrapato, porque não vamos encontrar isso. Não, você está de cueca branca, então é com você. Vai lá! Muito bem, meus queridos, estamos mais uma vez em campo, mas hoje não estou sozinho. Estou com meu amigo Bobo, que veio aqui até mim, não sei bem porquê, mas ele queria se exibir no meu canal. Estamos procurando material biológico na forma de um carrapato, e a ideia é que ele agora está andando por aí de cueca branca. Vai, se esfrega mais aí ou rola na grama. No começo tivemos um pouco de dificuldade para encontrar o espécime certo, mas graças à calça branca, ou melhor, creme do Przemek, conseguimos achar rapidamente o bichinho certo. Não deve ter problema com isso. Achei uma aranha legal, mas não estou com... Alguém achou. A lente macro, tá vendo? No centro. Onde está a aranha? Aqui, olha. Onde? Aqui. O pessoal tá olhando estranho pra gente. Ainda precisamos andar uns 20 minutos para juntar material, ok? Przemek pegou um carrapato. Incrível. Cara, manda ele aqui. E isso aí é o quê? Samico, carrapato de pasto, como é chamado? Que bom, achei que não encontraríamos. Pena não ter lente macro, mas gravamos em casa. No fim, minhas ideias nem sempre são tão ruins. Mas agora você ficou assustado com os carrapatos. O que foi? Acho que não tenho nenhum. Przemek foi para lá. Aqui. Achamos outro, mas esse é bem pequeno. Filma ele. Tipo, é um filhotinho mesmo e isso me assusta um pouco, porque eles são tão pequenos, cara. Mas ele grudou em você, velho. É porque, sabe, esse tecido é meio... Cara, esse aqui está... Logo ficaremos sem nada. Não consigo colocá-lo no frasco. Você tem? Tenho. Claro, estando em um lugar tão fértil e tendo meu escudeiro ao meu lado, não pude resistir a uma pequena busca por aranhas. Há muitas dessas vermelhas aqui. Interessante, o que é isso? Quer dizer, isso tem algum nome? Meu Deus, não lembro como isso se chama. Fala. Caramba, como ele voou, cara. Esse é verde, esse é um bicho verde, ele está vivo. Aquele lá em cima, olha, aquele grande. Mas ele é poderoso, cara, comparado com os que vimos antes. Ei, e ali tem um saltador, olha. Espera, beleza, olha só. Da minha perspectiva, olhem pra gente, naquela folha grande lá embaixo. Cara, é verdade, tem um bicho ali, mano, de verdade. É aquele pontinho preto pequeno, eu vou marcar, é o saltador. Vai lá, aproxima mais ou mostra? Não tenho mais. Ali está o saltador, agora dá pra ver bem. Esse aí. Outra fêmea. Ainda tem a aranhinha verde na folha, a aranha de seda verde sobre a qual gravei recentemente. Ok, eu não assisto esses vídeos. Se eu tocar nele, talvez ele corra. Ó, e o próprio Char está comendo alguma coisa, acho, nesse momento. Acho que sim. Tá vendo? Olha, ali também tem uma bem grande. É uma fêmea, tá vendo? É realmente um lugar bem forte mesmo. Legal, muitas aranhas.
E se vocês estão se perguntando que aranhas eram aquelas cinza amarronzadas pelas quais eu estava tão empolgado e admirado, ou seja, basicamente encantado com elas, eram obviamente Pisaura mirabilis, ou seja, as aranhas Pisaura mirabilis. E sobre essas aranhas também vou gravar um vídeo em breve, porque são aranhas bastante peculiares, muito interessantes, e agora está chegando a época em que você pode encontrar a fêmea que na boca, quer dizer, nas quelíceras, estará segurando o casulo. Então essa é uma observação bem legal que eu gostaria de mostrar para vocês. Ó, uma joaninha. É a nossa ou não é a nossa? É a nossa sim. É a nossa, né? É a nossa, essa ali. E aqui, mas aqui está, não sei se está morta, olha. Não, acho que está viva, mas espera, vou assoprar. Está viva sim. E ali tem uma lagarta na folha, está vendo? É verdade, sim. E ao lado tem algum tipo de himenóptero. Lagarta de algum tipo de mariposa, pelo que eu sei. O himenóptero voou, mas... Isso é algum tipo de... Meu Deus, isso é da família dos Crambidae, né? Eles são assim. Eles são bem legais, na verdade. Aranhas, caranguejos. Saltador. Não. Está vendo ele? Mas ele é bem grande, na verdade. Deve ser uma fêmea, mas... Que espécie é essa? Não sei, algum tipo de euarcha ou algo assim? Muita gente fica surpresa que existem aranhas saltadoras na Polônia. Eu frequentemente encontro esse tipo de pergunta, digamos assim, de como é possível ter aranhas saltadoras na Polônia. Mas, olha, essa é uma fêmea adulta, né? É. E agora, para comparar, por exemplo, esses redius, que são do tamanho L5 nessa idade, né? Ela pulou. Espera. Vem aqui. Um mosquito te mordeu. Beleza, pessoal, temos tudo. Temos 2 carrapatos. Um grande e um pequeno. E agora vamos voltar para gravar o resto do vídeo. Isso, meus caros, é um besouro predador do gênero Carabus, que costuma caçar outros insetos. Sim, sério, você tá brincando. Ele é mesmo um predador. Carabus nemoralis, macho. Mas como é o ataque deles? Eles simplesmente chegam, porque eles não são venenosos, por exemplo? Não, mas eu não recomendo pegá-los na mão, porque eles podem soltar um líquido com um cheiro muito desagradável. Animais legais que comem caracóis e minhocas. Espirre, ele pode tentar pular em mim ou não. Oh, estão vendo na ponta da folha? Veja como ele posiciona as patas, é curioso como ficam sentados. Nunca vi um carrapato sentado antes. Sério? Sim. Nunca vi isso, só ele em movimento. Esse momento de espera é novo, não é? Sim. Se você colocasse a mão aqui agora, e aí? O que ele faria? Deveria basicamente se agarrar em você. Se eu tocasse nele, sim, como atacam? Eles geralmente pulam, pois ficam na folha. Destruído. Ouvi dizer que carrapatos pulam e tem uma lenda que ficam nas árvores. Minha mãe sempre dizia que eles ficam nos carvalhos e caem nas pessoas para me assustar. Na verdade, eles fazem mais vítimas na altura de meio a 1,5 metro. Sim, porque na verdade não é verdade que eles ficam nas árvores, mas sim em tais arbustos. E quando passa, não sei, um animal ou uma pessoa, eles grudam na roupa, grudam no pelo. Mas eles podem pular, por exemplo? Não. Não, eles não têm pulgas nem conseguem pular. Eu pensava que sim, mas não, eles apenas esperam. Pacientes se agarram e pulam quando algo se aproxima. São criaturinhas espertas, infelizmente para nós. O passeio foi curto, mas produtivo e, como viram, conseguimos pegar 3 exemplares. Esses exemplares são interessantes. Vou contar para vocês 3 exemplares. Carrapatos verdadeiros, vivos, sugadores de sangue do gênero Dermacentor, ou seja, é muito provavelmente, como eu já mencionei em algum momento, o carrapato de pasto, porque ele pertence ao gênero Dermacentor. E vou dizer pra vocês que eu fico um pouco desapontado por serem carrapatos de pasto, porque eu tinha uma esperança secreta de que fosse outro, muito mais representante e representativo da ordem dos carrapatos, ou seja, o carrapato comum, chamado Ischodes ricinus, que é provavelmente o carrapato mais conhecido da Polônia. Mas tudo bem, é o que temos. E olha só. Conseguimos coletar 3 exemplares. Uma fêmea adulta, um macho adulto, ou seja, um casal, e uma ninfa. Esse menor dos 3 é uma ninfa, mas cuidado, carrapatos podem ser ainda menores. Uma pequena pausa. Todo mundo sabe, até uma criança, que carrapatos são perigosos, que devemos evitá-los. Por quê? Porque eles transmitem várias doenças. Transmitem a doença de Lyme babesiose, tularemia, encefalite transmitida por carrapatos. São criaturas assustadoras e é melhor evitar suas picadas. Como não sou médico nem veterinário e meu conhecimento sobre doenças transmitidas por esses parasitas é limitado, hoje não falarei sobre doenças, mas sim curiosidades sobre carrapatos, como seu modo de vida e estrutura. Vamos entender o que são os carrapatos. Porque aqui eu já ouvi opiniões muito diferentes. Que carrapatos são aracnídeos, ou que carrapatos não são aracnídeos, ou que são ácaros, ou que não são ácaros. Então, como é realmente?
Pois bem, os carrapatos obviamente pertencem à subclasse, que agora deveria ser chamada de ácaros, ou seja, eles são ácaros, não ácaros no plural, mas ácaro no singular. E assim, os carrapatos são, claro, aracnídeos. Todos os carrapatos, todos os ácaros, até mesmo aqueles ácaros da poeira doméstica, ou seja, esses organismos microscópicos, são aracnídeos, ou seja, são primos distantes das aranhas, são primos distantes dos escorpiões. É uma e a mesma classe. Outra coisa, os carrapatos são parasitas. Isso também é bastante óbvio porque eles parasitam várias espécies de animais, também parasitam seres humanos, e aqui vai uma curiosidade. Os carrapatos mais comuns que podemos encontrar na Polônia, como o carrapato de pasto, o carrapato comum e assim por diante, têm como principais hospedeiros, é claro, os animais. Refiro-me aqui a mamíferos de todos os portes. Isso inclui, por exemplo, o carrapato do cachorro, cujo principal hospedeiro é o cão. É assim que funciona. Mas o curioso é que, apesar de muitas pessoas pegarem carrapatos durante passeios em florestas, campos, parques, jardins e assim por diante, o ser humano definitivamente não é. O ser humano é exceção entre os principais hospedeiros de carrapatos. Os carrapatos, por natureza, já que vivem nesses ambientes florestais e de campos, têm como principais hospedeiros os mamíferos selvagens das florestas. O ser humano existe por acaso. Por exemplo, um carrapato é uma exceção à regra. Sobre a estrutura dos carrapatos, preciso de uma cola. Mencionei que os carrapatos são aracnídeos e se eu fosse ignorante diria que os carrapatos têm abdômen e cefalotórax. E 8 pares de patas, e isso seria tudo. Mas como eles são ácaros, isso não é totalmente verdade. E os carrapatos têm uma estrutura muito peculiar. Eu até preparei aqui uma colinha e um desenho bonito para poder explicar isso para vocês. O corpo dos carrapatos é composto basicamente por 2 partes principais. Temos uma cabeça, ou cefalotórax, chamada gnatossoma. E temos também o bumbum arredondado, que nas fêmeas bem cheias se expande para tamanhos incríveis, sendo chamado de idiossoma. Identificar o sexo é muito simples, porque nos carrapatos chamados duros ainda existe algo chamado carrapatos moles, que são os chamados argasídeos, mas talvez não vamos tratar disso agora, esse é um tema para outro episódio. Nos carrapatos duros há o escudo dorsal. Nas fêmeas, o escudo dorsal cobre só uma pequena área do idiossoma. Já nos machos, cobre todo o idiossoma. E essa é a maneira mais simples de diferenciar o macho da fêmea. Quanto àquela tromba deles, porque a parte que mais tememos é a parte que os carrapatos usam para perfurar nosso corpo, ela fica no gnatossoma e aquele espeto na frente é o hipostômio. E esse hipostômio é composto por quelíceras e mais alguma coisa. A estrutura ali é complexa e os 2 apêndices em forma de bastão ao lado são os pedipalpos. Assim como escorpiões têm pedipalpos em forma de pinças e aranhas em forma de pequenas pernas, carrapatos também possuem pedipalpos, que são menos segmentados e parecem bastões localizados na gnatosoma. Agora vem a minha parte favorita por causa do nome da parte do corpo dos carrapatos, que é onde eles fazem cocô, porque sim, os carrapatos também fazem cocô e isso se chama válvula anal. Então, os carrapatos possuem uma válvula anal e é por ali que saem os resíduos do que eles não querem no organismo, assim como acontece com os humanos quando estão sentados no vaso sanitário. Por fim, vale destacar as patas do carrapato, já que como outros aracnídeos, eles basicamente possuem 4 pares de patas locomotoras e 2 de apêndices bucais, como nas aranhas, totalizando 12 apêndices. No entanto, nos carrapatos é interessante porque, como eles têm 3 estágios de desenvolvimento, larva, ninfa e imago, ou seja, o carrapato adulto, esses 2 últimos, ou seja, a ninfa e o imago, normalmente, como é típico dos aracnídeos, têm 4 pares de patas locomotoras. Mas, como acontece, o primeiro estágio, ou seja, a larva, logo após sair do ovo, porque os carrapatos normalmente botam ovos e eles eclodem dos ovos, a larva possui apenas 3 pares de patas. Vocês entendem? Depois, de repente, surge o 4º par de patas da pavelinca. Isso é uma curiosidade interessante sobre carrapatos. Quanto aos hospedeiros, como mencionei, o ser humano é basicamente um hospedeiro acidental dos carrapatos. Carrapatos duros, como esse carrapato de pasto ou o carrapato comum, têm 3 hospedeiros ao longo de sua vida. Ou seja, a larva tem um hospedeiro, depois a ninfa tem um hospedeiro e depois o carrapato adulto também possui o hospedeiro. É basicamente assim que eles se desenvolvem. Eles estão aqui, não sei se vocês veem, andando, é nojento. Vou ser sincero com vocês, assim como eu gosto de aranhas, aliás, vocês sabem por causa deste canal, eu adoro aranhas, adoro escorpiões, realmente admiro a beleza deles, a diversidade de cores, a variedade de comportamentos, estilos de caça, tudo isso. Mas de verdade, os carrapatos eles são criaturas realmente nojentas, mas para não ir de um extremo ao outro, porque os carrapatos também têm seu papel na natureza, e embora para muitas pessoas isso possa parecer besteira, porque afinal, o que os carrapatos trazem?
de positivo? Basicamente nada, mas na verdade, né, os carrapatos elas servem de alimento, por exemplo, para muitas espécies de aves e eles são normalmente uma fonte de comida. Eles também têm função na natureza, embora para humanos sejam só um incômodo. Ao pegá-los é preciso fazer exames, ir ao hospital e remover o carrapato. Para concluir, um comentário sobre essa caçada. Por exemplo, meus pais sempre diziam, e até me assustavam um pouco com isso, que os carrapatos geralmente ficam nos carvalhos, ou seja, nas árvores do gênero Quercus, e eles caçam os humanos, ou seja, quando uma pessoa passa debaixo de um carvalho, eles caem em cima dela. Como disse, isso não é verdade. Carrapatos costumam ser encontrados em vegetação baixa, gramados e arbustos, pois é nesses locais que animais selvagens, seus principais hospedeiros, costumam se esfregar. Quando alguém entra nesses matagais, é isso que acontece. Przemek demorou quase 20 minutos para pegar um carrapato e fazê-lo grudar na calça. Quando um animal passa, eles usam as pontas das patinhas. Não exatamente ventosas, mas ganchinhos, graças aos quais é muito fácil para eles se prenderem ao animalzinho. Por isso também são chamados de carrapatos, tão chatos e desagradáveis.